Boa noite a todos que chegaram aí para essa live. Tema da live: Deuses falsos, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É sobre isso que eu vou falar. E aí, meus amigos? Gente, eu tentei fazer essa live aí pelo YouTube, mas não consegui. Então, eu vou fazer pelo Instagram, porque é o lugar que eu tô acostumado a fazer live, e é isso. Compartilha a live aí. Depois eu vou postar no YouTube, então quem for ver pelo YouTube depois, divulga a live, compartilha, pega o link dela, compartilha, manda pros seus amigos. Beleza? Deus abençoe a todos. Meu nome é Gabriel Antunes, administrador da Paz C.S. Lewis Brasil. E fazia tempo que eu não fazia live, depois de uma temporada aí de fazer várias lives. E aí, Oswaldo? Tô tentando aqui, velho. Depois de 1000 anos sem lives, eu pensei que o Instagram ia até me ajudar liberando essa live um monte de gente, mas pelo jeito eles estão do mesmo jeito aí. Não estão me ajudando não. Mas o que importa é que vocês estão aqui e é isso. Então deixei um material aqui para partilhar com vocês. Espero que vocês gostem e é isso. Vou começar então, porque entrei 3 vezes e eles só estão entregando para menos gente cada vez mais. Beleza? Gente, seguinte, presta atenção aí, não sei o que vocês estão fazendo, mas agora pega o celular seus e fica olhando aí para essa cara minha, porque eu tenho uma palavra para partilhar com vocês, beleza? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Qual que é o sentido dessa afirmação do coração do homem ser uma fábrica de ídolos? Se a gente pegar a história da Bíblia e todas as narrativas bíblicas, desde o começo, a gente vai ver que o coração do homem é tendencioso para a idolatria. É muito fácil um homem achar um ídolo para chamar de seu, tipo assim, aquele dizer, né? E aí, quando eu parei para pensar a respeito desse assunto, eu percebi isso, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, um dos fatos que a gente mais tem como exemplo é a história dos israelitas com o bezerro de ouro, que eu queria fazer 2 tipos de abordagem nessa live. A primeira é sobre essa idolatria mais nítida, mais exposta, mais expressiva, como no caso dos israelitas e no caso dos gregos lá na Grécia, com aqueles tanto de Deus que eles tinham. Então tem um dizer que fala que quando Paulo chegou lá em Atenas, tinha mais deuses que gente. Então, tipo assim, tinha Deus para tudo que é tipo de coisa. Quanto mais coisas eles pudessem inventar para colocar um Deus para eles adorar, eles iam adorar. Mas aí qual que é a questão dos israelitas? Que Moisés falava diretamente com Deus e trazia uma palavra de Deus para os israelitas. Então, era um acesso até então mais fácil, tipo assim, quase direto de Deus com o povo, porque Moisés subia no monte, falava com Deus diretamente e trazia a palavra de Deus para eles. Então, não era tão telefone sem fio, porque era Deus falava, Moisés pegava e explicava. Então, Deus, por ser Deus, ele sabia que a forma de Moisés comunicar a palavra e aquilo que ele queria trazer era ele não ia mudar a narrativa daquilo que Deus queria, ele não ia mudar a ideia que Deus queria trazer através dele mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que chegou um tempo que Moisés sobe para falar com Deus e começa a demorar não segundo Deus, começa a demorar segundo os próprios israelitas. O que eu quero dizer com isso? Que os israelitas começaram a ficar ansiosos e apressando, querendo que Deus falasse alguma coisa e Moisés não vinha falar com eles. Por conta disso, por causa da demora de Deus. Não por Deus, não a referência a Deus. E quando eu falo a demora de Deus, eu não estou falando que Deus demora, que Deus estava demorando para eles. Mas que, na verdade, para eles, Deus estava demorando. Então, por eles achar que Moisés estava demorando a trazer uma palavra, ele chega em Arão e fala assim: queremos que construa um bezerro de ouro para a gente adorar. Eles queriam cultuar outro Deus diante da demora de Deus para eles. Só pegar um negócio aqui rapidinho, da própria palavra, só para eu ter certeza. Ótimo. Então, o que aconteceu? Arão, irmão de Moisés, fica com medo do povo, porque os israelitas eram um povo que dava trabalho.
Na história do Êxodo, fala muito assim, eles falavam assim, Deus me tirou do Egito para deixar a gente morrer de fome no deserto, antes de ter morrido como escravo. Deus nos tirou do Egito para morrer de sede no deserto. Então era um povo que não se contentava com a realidade, ainda que a realidade deles era a realidade de que Deus tinha tirado eles do Egito para libertar eles. Ou seja, muitas vezes os israelitas colocado na palavra que eles colocavam, que eles preferiam a escravidão a essa fuga, porque a fuga estava tendo certo sacrifício, fome ou sede, qualquer outra coisa assim. Então os israelitas eram um povo chato. Só que qual que é a questão? Quando a gente olha para os israelitas, a gente não pode muitas vezes olhar no sentido, nossa, que tipo de povo era esse? A gente tem que sempre pensar que esse povo diz muito sobre a gente. Então quando a gente olha para a postura dos israelitas, como a gente não pode pensar que isso diz sobre mim? Então, muito daquilo que os israelitas, do comportamento dos israelitas, diz sobre o nosso coração. Então, o que os israelitas, qual que era o relacionamento deles com Deus? Era como se fosse um Deus gênio da lâmpada. Por quê? A postura deles com Deus era sempre de queixar para que Deus desse aquilo que eles queriam. Então, eles adoravam Deus por aquilo que Ele dava. E aí entra essa questão, porque como a palavra não vinha para direcionar a caminhada deles, o que eles iam fazer diante disso, eles começam a falar que Deus está demorando e faz com que Arão tome uma atitude humana. Então, Arão, que era o cara que comunicava ao povo aquilo que Moisés queria falar, é obrigado a se render a expectativa não, aos caprichos dos israelitas. Ele então pega os brincos do povo, vão juntar o ouro e constrói o bezerro de ouro. E aí, o que eu estava lendo aqui, que é a parte que eu não tinha pensado, e aí eu saí para caminhar e pensei a respeito disso. Então, os israelitas constroem um bezerro de ouro e passam a adorar esse bezerro de ouro. Ou seja, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por quê? Quando a gente olha para os israelitas e olha para o nosso coração, a gente vê que aquele povo que era escravo, que estava fugindo da escravidão, que era agora um povo livre, ainda assim, o coração deles estava inclinado para um falso Deus, para um Deus que não é o Deus verdadeiro. Eles adoravam Deus por aquilo que Deus dava, não por quem Deus era. Então, na primeira oportunidade, Moisés sai e demora, eles falam, Deus não está falando nada, então vamos achar outro Deus para a gente. Então, constrói o bezerro de ouro e aí eles se põem a adorar o bezerro de ouro. E aí, qual que é a parte que eu achei mais interessante a respeito disso, que vai falar assim, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. Meus amigos, o povo, na adoração ao bezerro, eles se põe a comer e a beber e a festejar. Ou seja, a condição do coração deles não era um coração de que existiam necessidades reais. Eles tinham comida, eles tinham bebida e eram livres. A comida era providenciada pelo Senhor, a bebida era providenciada pelo Senhor e a liberdade foi providenciada pelo Senhor. Ou seja, eles tinham aquilo que era necessário para eles. Eles tinham comida, eles tinham bebida e a liberdade. Ainda assim, eles se queixavam e se colocaram a adorar um falso Deus. Ainda que Deus tinha providenciado para eles a comida, a bebida e a liberdade. Então eles vão, constroem esse bezerro de ouro e o adoram. Então sabe uma questão que mais me chamou a atenção na leitura dessa vez, dessa palavra, que eu não tinha prestado atenção? É justamente o fato de que eles tinham aquilo que eles precisavam. Ou seja, eles adoram por causa do coração, não por uma necessidade deles. Eles não estavam carecendo de comida nem bebida, eles estavam carecendo de Deus. Como Deus demorava, eles acharam assim que era prudente eles construir um novo Deus. Então, essa adoração dos israelitas no bezerro de ouro diz sobre uma adoração explícita, da mesma forma da adoração dos gregos lá em Atenas. Então, quando Paulo chega, tem Deus para todo tipo de coisa, beleza, fartura, fertilidade. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, a narrativa bíblica vai mostrar
Que o homem, tipo assim, ai, eu quero um ídolo para chamar de meu. E aí constrói um bezerro de ouro ou constrói um Deus falso para que ele possa se curvar diante de Deus. Então, essa questão é tipo assim, a gente às vezes fica muito como se fosse chocado, vamos colocar assim, chocado. Estou chocado pela idolatria do povo. Mas desde sempre o homem é idólatra. O coração do homem é inclinado à idolatria. Não por causa de Deus, mas por causa do pecado. Então, Adão foi o primeiro idólatra porque ele adorou a falsa liberdade que ele ia ter com Eva ao comer o fruto proibido. Então, a partir do momento que Adão peca, começa o processo do homem se inclinar a falsos ídolos. Tem um cara aí que está me atrapalhando. Então, o que acontece? Adão, em vez de obedecer a Deus, o que ele faz? Ele se torna idólatra da liberdade, da falsa liberdade que ele achou que ele teria. Então, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente tem que pegar essa questão. Os israelitas demonstram isso pra gente quando eles constroem o bezerro de ouro. E esse negócio foi a parte que mais queimou no meu coração, porque eu não tinha reparado que eles adoram o bezerro de ouro, eles não estão nem querendo alguma coisa específica, tipo, eles não estão passando fome desesperada, a comida está acabando, Deus não manda mais, vamos ver se outro Deus manda pra gente. Não, eles querem adorar porque eles queriam fazer farra e eles queriam um Deus para chamar deles. Parece que mostra só a rebeldia do povo. E Deus tinha feito muito por aquele povo. O povo viu pão caindo do céu. Pão caindo do céu. E ainda assim eles queriam outro Deus para adorar. Então, essa questão da idolatria a gente tem que pegar porque é tipo do coração do homem. E essa idolatria física, bezerro de ouro, deuses gregos, diz muito sobre essa inclinação sobre uma idolatria, como que eu posso falar? Explícita, é explícita essa adoração, esse se curvar a alguma coisa que não seja Deus, uma divindade no lugar de Deus. E aí, mas tem uma outra questão que eu queria abordar na verdade, não só essa idolatria explícita, eu tipo inventei esse termo aí, idolatria explícita, que é essa idolatria de culto, de falsos deuses e do tipo bezerro de ouro aí. Mas existe uma idolatria que é muito mais profunda no coração do homem. E tem um termo que o C.S. Lewis usa, que esse termo, mesmo que às vezes não é aplicação segundo o que ele falou, que ele fala assim que o demônio usa erros aos pares. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente olha para um pecado da idolatria, bezerro de ouro, falsos deuses. Aí a gente pensa, eu não construiria um bezerro de ouro, eu não não adoraria um falso Deus. E aí a gente pensa que, opa, beleza, eu estou livre do pecado da idolatria. Mas, meus irmãos, não é sobre isso. Não é só essa questão da idolatria. Porque, então, quando C.S. Lewis usa esse termo, erros aos pares que o demônio coloca, é que ele coloca a idolatria explícita, como eu falei, de culto a outros deuses, bezerro de ouro, e a idolatria ao dinheiro. Entende que são dois erros? Aí qual que é o problema? A pessoa começa a pensar que por ela não ter um falso Deus, ela não é idólatra. E aí ela adora o dinheiro sem perceber que o dinheiro é um ídolo dela. Então, erros aos pares é como se o demônio fizesse a gente escolher um erro menor e pensasse que por ser um erro menor, aquilo não fosse um pecado grave diante de Deus. Mas todo pecado é grave diante de Deus. Deus não fez a gente para ser pecador. Deus abomina o pecado. Então, essa questão de erros aos pares, muitas vezes é o que faz a gente comer a lavagem do porco. Porque a gente pensa que a gente... Não. O tema agora é sobre idolatria. Vamos falar de idolatria. A gente começa a falar sobre idolatria. Aí quem aqui é idólatra? Aí todo mundo vai falar assim, não, eu não sou idólatra porque eu não tenho imagem dentro de casa, eu não adoro falso Deus e eu nunca construiria um bezerro de ouro. Isso não te faz livre da idolatria. Talvez a tua idolatria é até pior, porque você não reconhece a tua idolatria e você não entende o teu coração idólatra. Então, se a gente pegar essa questão dos israelitas e a história narrada, a gente tem que pensar, será que eu sou assim?
Ao invés da gente pensar, ixi, eu no lugar deles não faria isso. Será? Será que se a gente não estivesse no meio dos israelitas, a gente não ia beber e comer e fazer festa diante de um bezerro de ouro porque alguém falou, vamos construir um Deus para nós, e a gente, opa, beleza, beleza. Será quantos israelitas ali se negaram a adorar esse bezerro? Eu acredito que alguns devem ter falado assim, não, isso não está certo, eu não quero isso para mim. Mas o que a gente tem que entender é que essas figuras bíblicas e essas figuras pecadoras diz muito sobre nós. Elas estão lá mais para dizer sobre o homem do que sobre Deus. Então, a gente tem que parar e analisar essa questão, erros aos pares. Por quê? A idolatria não é só sobre essa questão de falsos deuses, Afrodite, Atenas, essas coisas, sobre adoração de imagens, esse tipo de coisa. Não. A idolatria diz sobre algo que está no meu coração que ocupou o lugar de Deus. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na tua vida é teu ídolo. É aquilo que ocupou um lugar que não era dele e aí é teu ídolo, é teu falso Deus. Então você destitui Deus do lugar que é dele de direito e coloca alguma coisa no lugar. A partir do momento que tu destitui Deus desse lugar que é dele, entende que alguma coisa tomou o lugar e essa coisa agora é teu falso Deus, é teu ídolo. E aí talvez você nunca vai pensar, porque você vai na igreja, no culto ou na missa todo domingo e você pensa, não, eu não sou idólatra, quando na verdade você tirou Deus do lugar que é dele na tua vida, destituiu o trono de Deus. Não o trono verdadeiro, mas o trono de Deus na tua vida. E aí você pensa que não é idólatra, só que talvez teu coração ou o meu é extremamente idólatra e se curva diante de coisas que a gente tem. Então, peraí, que só deixa eu pegar o raciocínio aqui, para não falar aleatoriamente aqui. Então, o que Jesus fala do mandamento mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu falo isso para mim, eu falo isso para vocês. Ame a Deus acima de todas as coisas. Porque se a gente não ama Deus sobre todas as coisas, a gente não ama Deus de jeito nenhum. Vou explicar. Se você ama qualquer coisa mais do que ama a Deus, aqui é o lugar de Deus, acima de todas as coisas. Se você ama qualquer coisa acima do lugar de Deus, não tem mais Deus. Porque o lugar de Deus é acima de todas as coisas. Se você não ama Deus acima de todas as coisas, você não ama Deus de jeito nenhum. Porque Deus não é feito, Deus não existe, Deus não é aquele que é amado abaixo de qualquer outra coisa. Ou você ama Deus acima de todas as coisas, ou você não ama de jeito nenhum. Deus não aceita ser amado abaixo de qualquer outra coisa. Então, se tu coloca qualquer coisa acima de Deus, você não ama Deus de jeito... não, eu amo sim. Não ama, porque o lugar de Deus ser amado é acima de todas as coisas. Se ele não é amado acima de todas as coisas, ele não é amado de jeito nenhum. Não, Gabriel, mas se for ver, eu tenho um problema aí de... Talvez eu ame mais o meu esposo, ou minha namorada, ou o meu emprego, ou dinheiro, mas eu ainda assim amo a Deus. Que Deus? A partir do momento que tu não ama Deus acima de todas as coisas, tu não ama o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro, ele é para ser amado acima de todas as coisas. O lugar dele é ser amado acima de todas as coisas. E se você não o ama acima de todas as coisas, você não ama de jeito nenhum. Me desculpa, meu amigo, mas é impossível amar a Deus sem amá-lo acima de todas as coisas. E aí o que entra a questão da idolatria? Se você não ama Deus acima... Eu gosto de gesticular. Se você não ama Deus acima de todas as coisas, você ama alguma outra coisa que não é Deus e passa a ser o teu Deus. E aí você tem um ídolo que você se curva e se prostra diante disso. E aí todo ídolo que você tem que não é Deus, ele te escraviza de alguma forma. Então você é escravo desse ídolo. Então nesse livro aqui, ó, Deuses Falsos, deixa eu ver se eu vou dar sorte de cair na página que eu quero aqui, que eu nem marquei. Não vou achar. Mas a questão que eu queria falar teve uma época, 1930, se eu não me engano, que teve uma crise mundial muito grande, crise financeira muito grande. E foi uma época que muita gente suicidou, muito empresário, muito rico, gente que tinha muito dinheiro, que perdeu muito dinheiro, que se suicidou.
Isso mostra o quanto um ídolo escraviza a gente. Então, quem é escravo do dinheiro, a chance da pessoa chegar no ápice da escravidão e se suicidar por causa do dinheiro é muito grande. Porque é como se fosse a função do falso Deus, a função do ídolo é te escravizar até a tua morte. Então, quantas pessoas morrem escravas dos seus ídolos? Por exemplo, quantos meninos ou rapazes que colocam a beleza dele acima de todas as coisas, então é o Deus deles, são escravizados por conta dessa imagem. Às vezes a gente pensa que a gente se escraviza em função da imagem, mas na verdade é a falsa imagem que escraviza a gente. Então o padrão que existe, então se por exemplo eu tenho um problema de imagem e minha beleza, a beleza que eu não tenho, está acima de todas as coisas, eu me torno escravo dela, de uma beleza que não existe. Então eu crio determinado padrão inexistente, imagino ele aqui e sou escravo para me tornar esse padrão. Então eu sou escravo dele, sendo que nem existe esse padrão e sem que nem existe esse Gabriel. Então à medida que eu possa me aproximar de ser aquele tipo de pessoa, o padrão muda mais uma vez e muda mais uma vez e nunca você vai chegar no teu padrão de beleza ideal, porque o teu padrão de beleza ideal é teu ídolo e o ídolo te escraviza, meu irmão. Então é impossível você atingir o teu padrão de beleza ideal, porque o teu padrão de beleza ideal é o teu falso Deus. E um falso Deus só serve para te escravizar. Então você gasta toda a sua vida, todo o seu tempo, gasta com cosmético, com silicone, silicone na panturrilha, sei que lá mais, botox, bichectomia, tampa a orelha aqui, academia e aí você pensa assim, cara, eu sou escravo, eu tô me escravizando para ter um corpo perfeito. Você é escravo de um corpo que nem existe, porque esse corpo tomou o lugar que era de Deus e aí você se torna esse escravo. Então, tudo aquilo que a gente colocar no lugar de Deus vai escravizar a gente. E a maioria das vezes, esse ídolo vai te matar. Quantas pessoas morreram buscando a beleza perfeita? E eu, de verdade, o que eu peço é misericórdia de Deus e que Deus possa ter agido nos últimos instantes da vida dessa pessoa e salvado essas pessoas. Então, muitas vezes, até a gente que é cristão olha para determinadas coisas e pensa assim, ah, coisa boa. Não, mas para que ela foi para essa clínica de estética? Quantas pessoas morreram em clínica de estética? Clandestina ou clínica de estética até certa, que faz as coisas certas porque teve uma complicação, tinha uma doença que não conhecia, um problema no coração que não conhecia, problema de pulmão que não conhecia e morre. Porque o ídolo escravizava essa pessoa. E o ídolo, esse ídolo só vai te deixar em paz quando você morrer ou então quando você quebrar ele. Nossa, Deus mudou o negócio aqui. Então, a função do ídolo, meu irmão, é te escravizar. Não só de escravizar até um dia você ser livre. Ele te escraviza até a hora que você morre. Ou você quebra o ídolo ou ele te mata. É tipo matemática simples. Ou você quebra o ídolo ou ele te mata. Qual é teu ídolo? Qualquer coisa que você colocar acima de Deus. Voltando àquilo que eu falei, mas eu sou extremamente vaidoso, eu cultuo meu corpo, eu posto foto de biquíni, não sei o que, no Instagram, mas ainda assim eu amo Deus. Cara, se tu ama mais tua beleza que Deus, como eu falei, você não ama Deus de jeito nenhum. Porque Deus é amado só à medida que é amado acima de todas as coisas. Se você não ama Deus acima de todas as coisas, você não ama de jeito nenhum. Então se tu ama mais tua beleza que Deus, você não ama Deus, ama mais tua beleza. Na verdade, tua beleza é o teu Deus. Jesus que morreu na cruz, Deus criador do mundo, você não tem noção mais de quem é. Porque o teu Deus é o Deus da beleza, uma figura que você possa ter criado de uma pessoa que você possa se tornar. E nunca você vai se tornar essa pessoa. Porque quando você se tornar a pessoa que você projetou esse ano, ano que vem você vai projetar uma pessoa nova, ou a indústria vai lançar uma coisa nova e você já não vai estar satisfeito com isso. Porque o teu ídolo te escraviza até a tua morte. Quantas meninas vomitaram em banheiros depois de almoçar, em banheiro de restaurante, para não engordar,
Porque o ídolo delas escravizava esse coração. Então o que a gente tem que fazer nunca, nunca, nunca é olhar para essas pessoas e falar que elas estão pagando o pecado delas. Elas estão sendo escravizadas por um ídolo que deve ser quebrado. Então a função do cristão é quebrar o bezerro de ouro. Eu tô falando, tem que tomar cuidado com o negócio que parece um povo radical aí, porque tem coisa que tem que ser mais estudada. Mas o que eu quero dizer com isso é que todo ídolo deve ser quebrado. E aí, a partir disso, a gente está livre da escravidão. E aí a gente está livre para se encontrar com o Pai de novo. Outro ponto. Já vou para a parte de Abraão. Era isso, essa questão até então. Quem chegou agora, resumo da live até então. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Exemplo, desde os tempos antigos, a gente olha para os israelitas que eles tinham aquilo que eles precisavam. Eles tinham comida e bebida, mas ainda assim constrói um bezerro de ouro e vai fazer farra, comendo e bebendo, fazendo farra ao redor desse bezerro de ouro. Ou seja, eles adoravam esse bezerro de ouro como um deus e adoram o falso deus não por uma necessidade de comer, de beber ou de estar feliz, mas por uma necessidade de um coração que é inclinado à idolatria. Então o bezerro de ouro mostra quando os israelitas eram inclinados à idolatria. Então eu posso olhar e falar assim, caramba israelitas, se fosse eu no teu lugar eu não agiria assim? Eu te pergunto, será, meu amigo? Será que tu não agiria assim? Será que se a galera falasse, vamos embora rodear esse bezerro de ouro, você ia falar assim, não, eu não sou idólatra? Ou a gente ia cair na characutaia lá da dança, da bebida e da comida? Eu de verdade duvido sempre do meu coração. O Oswaldo tá aí na live e ele falou uma coisa que eu decorei. Suspeite sempre de si mesmo. No livro, acho que é no Inteligência Humilhada fala isso. Suspeite sempre de si mesmo. Então eu vou sempre me suspeitar de mim. Um raciocínio para pensar a respeito disso é a mudança dos corações do homem em relação à forma que o homem era antigamente. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus fala para os discípulos, um de vocês vão me trair, o que os discípulos falam? Será? Sou eu, Senhor? Sou eu que vou te trair? Se fosse hoje, Jesus, numa mesa com 12 pessoas, Jesus fala, um de vocês vai me trair, a gente ia falar, será o Josézinho, ou o Luizinho, ou a Aninha? A gente não ia olhar para si mesmo, então suspeite sempre de si mesmo. Quando olho para os israelitas adorando o bezerro de ouro, eu penso, Senhor, eu adoraria também? Só Deus sabe a resposta, porque eu tenho certeza que eu já criei falsos ídolos para mim. Então eu peço que Deus me ajude a quebrar esses ídolos, para que eu não seja o escravo dele. E aí entra a outra questão, estou fazendo um resumo aqui, que Jesus nos diz, amai a Deus sobre todas as coisas, porque só é possível amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama qualquer outra coisa acima de Deus, isso se torna um ídolo, isso se torna um falso Deus, e você não ama Deus de jeito nenhum. Você pode espernear feito um neném com a fralda suja, ou um neném com fome para falar, não, ainda assim ama a Deus, é só um pecado. Não é, se tu não ama Deus acima de todas as coisas, você não ama Deus de jeito nenhum, e você precisa rápido quebrar esse ídolo e devolver o lugar de Deus que é dele. Não uma forma que você está acima de Deus, mas o lugar de Deus é aqui. Então você não pode destituir da tua vida o trono de Deus. Porque o trono real existe, é aquele trono. Mas na tua vida, esse lugar aqui, ó, aqui em cima, é acima de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas e deve ser amado acima de todas as coisas. Então se você destitui Deus desse lugar, ele não fica vago. Qualquer outra coisa vai ocupar o lugar de Deus. Então ele se torna teu ídolo, teu Deus, e você não ama Deus de jeito nenhum, porque a gente só pode amar Deus acima de todas as coisas. Beleza? O resumo era esse. E aí entra a outra questão da idolatria, que é, cara, muito mais perigoso. Porque eu te pergunto, por que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Porque Deus viu que tinha alguma coisa tinha dado errado no coração de Abraão. Deus não fez isso para mostrar crueldade, nem para mostrar, tipo assim, eu sou um Deus que mando e quem tem que me obedecer, ainda que seja algo terrível, matar o próprio filho. Essa voz foi tipo Deus. Não! Deus tinha um chamado na vida de Abraão. Abraão, tu serás pai de todos, todas as nações serão tua descendência. E no livro Falso Deus aqui vai falar, Oswaldo, escreve para mim as 3 maiores religiões do mundo, que as 3 maiores religiões do mundo têm Abraão como pai delas.
De tanto que era o chamado de Abraão era grande diante de Deus. Então, a história de Abraão, cara, ele realmente se tornou pai de todos, porque as três maiores consideram Abraão pai de todos. Estou colocando isso como algo específico, Abraão pai de todos. Mas aí Deus tinha um chamado, um propósito na vida de Abraão. Abraão, pai de todos, a descendência tua, cara. Tu vai ser a raiz do negócio aqui. Só que aí Abraão não pode ter filho. Sara é estéril. Abraão tá velho. Eles não podem ter filho. Então Deus opera um milagre na vida de Abraão e nasceu Isaac. Só que aí o que foi que aconteceu? Aquilo que Deus deu, o milagre que Deus deu, passou a ser o ídolo de Abraão. Então Abraão destituiu Deus do lugar dele, de ser amado acima de todas as coisas, e colocou Isaac. Isaac era o Deus dele. Isaac agora foi o falso Deus, se torna um falso Deus. Então Abraão tinha destituído Deus, que era o lugar de direito. E como cumpriria o chamado de Abraão, o chamado de Deus para Abraão, se Abraão não amava mais Deus acima de todas as coisas? Por sorte, Abraão ainda era um homem que obedecia a Deus, que estava enraizada a obediência nele. Ainda que ele não amasse mais o Senhor do jeito que o Senhor deveria ser amado, ou seja, Abraão nem amava mais a Deus, ele amava mais Isaac. Deus fala, eu preciso intervir no coração desse homem que criou um ídolo dele, mesmo que seja uma coisa que eu mesmo dei. Olha a profundidade disso. Algo que o próprio Deus te dá pode se tornar o teu ídolo. Você pega tipo esses aplicativos aí de imagem, tipo o Canva, que tem a opção de desfoque. Você vai na linhazinha e vai desfocando aos poucos. Deus vem, imagina aí, Deus te dá algo, e aí à medida que você toma posse desse algo e passa a amar mais que Deus, a imagem de Deus é desfocada e você só tem isso na tua mão. Então aquilo que o próprio Deus te deu serviu como um objeto de idolatria que faz com que você passe a adorar mais aquilo que Deus te deu do que o próprio Deus. Você simplesmente destituiu Deus do lugar de Deus na tua vida e passa a adorar a bênção de Deus. Então, até uma questão que eu falei numa live uma vez, que às vezes a gente olha muito para a grama do vizinho e pensa assim, Senhor, porque eu não sou abençoado dessa forma? Ai, por que isso e isso aconteceu na vida de tal pessoa? Porque o irmãozinho da igreja tá acontecendo isso e isso, e eu tô na igreja há mais tempo. Por que essa pessoa que convive comigo e faz o que eu faço na igreja tá sendo mais abençoado que eu? Cara, de verdade, pode ser que Deus está te dando um livramento, porque pode ser que aquilo que Deus deu para o outro, na tua mão, se torne um ídolo, na mão do outro não. Então a gente tem que sempre pensar no nosso relacionamento com Deus. Quantas pessoas choram na igreja e quer sair da igreja porque acredita que outra pessoa é mais abençoada que ela, no sinônimo de ter coisas, de crescer na vida financeira, de ter um emprego bom, de ter uma casa boa, de ter um carro bom, mas tu já parou para pensar que aquela coisa na tua mão não ia ser só uma coisa, se tornaria um ídolo, e na mão da pessoa que tu tá invejando, não é nem nada. A pessoa tipo assim, opa, amém Senhor, obrigado. Obrigado pela bênção que o Senhor me deu, mas eu prefiro sempre o Senhor. Mas não, tem gente que não pode nem receber nada de Deus, porque se a pessoa receber, opa, um ídolo. Não tem efeito sonoro. Então, a gente sempre tem que pensar que se Deus cuida da nossa vida e Deus cuida do nosso coração, existem coisas que Deus nunca vai nos dar. Porque se Ele nos der, isso se tornará um ídolo na nossa vida. E aí a gente tira Deus do lugar dele. Então antes Deus não dá nada. Ou seja, que a tua oração nessa noite seja, Senhor, me dá aquilo que o Senhor quer me dar. Porque aquilo que eu quero pode ser que é um ídolo e me afasta do Senhor. Olha que coisa bonita. Abraão, senhorzinho de idade. Sara, senhorinha de idade. Fez um neném. O neném nasce. Milagre. Milagre. Nasceu um menininho. Isaac, nenenzinho. Esse menino aqui é um milagre, viu? Todo mundo da região inteira tá vendo que Isaac é um milagre. Coisa mais bonita do mundo. Esse menininho. Olha o olho dele. Nenenzinho bonitinho. Todo mundo tá vendo o milagre. Só que na mão de Abraão, o milagre, a coisa que Deus deu, se tornou um ídolo.
um falso Deus. E aí Isaac estava aqui. E Deus saiu. Não estava mais. Então o que que Deus achou prudente? É necessário que esse ídolo seja quebrado. Então, quantas vezes a gente tem o ídolo, Deus quebra, e a gente fica que nem esperneando e fala assim, Senhor, tu é injusto. Quando na verdade pode ser que lá na frente Deus vai te falar assim, meu amigo, eu tirei porque senão tu ia cair no inferno. Tu não sabe o que ia te acontecer se tu continuasse com aquilo que eu tinha te dado e você não soube lidar com isso. Então, às vezes, as pancadas de Deus tem que ser glorificada, porque a gente não sabe o sentido das coisas. Ó, que beleza, você tá encaixando. Vou dar um exemplo clássico. Eu sou Gabriel Antunes, eu sou dentista. C.S. Lewis usa muito os dentistas. Vamos supor que você chega no meu consultório. Aí você vai abrir o bocão e aí você me fala assim, tem um dente aqui que tô sentindo uma dorzinha quando eu como chocolate. Eu olho teu dente e falo assim, Maria, você tá com uma cárie. Aí você vai falar, e agora? O que você faz? Eu vou falar, você vai deitar na cadeira, vai abrir tua boca. Eu vou pegar uma agulha desse tamanho aqui, vou enfiar na tua boca, dar uma injeção, anestesiar a tua boca, vir com essa caneta de alta rotação, com uma broca, abrir um buraco no seu dente, limpar todo o seu dente, para depois vir com a massa e colocar e tampar, e você tá restaurado o teu dente. Parece o processo mais doloroso do mundo, mas pode ser que você fale, não, eu não quero me submeter a isso. Anestesia, injeção, abrir meu dente? Não, Gabriel, você não vai fazer isso porque é um processo muito doloroso. Mas eu, como dentista, falo assim, desculpa, Maria, se eu não fizer isso, vai ser muito pior lá na frente. Isso aí vai virar um canal, e canal é muito pior para tratar. Então, o conhecimento parece ser mais torturante, tipo assim, não, deixa do jeito que tá, que dá para eu lidar com isso, com essa dor, mas o dente não vai se arrumar sozinho, então eu preciso de uma intervenção, nesse caso do dentista, para vir, abre o dente, vem com a broca, barulho, motorzinho, abre o dente, tira e tampa. Parece uma tortura. Na verdade, vou colocar que tem gente que considera de verdade uma tortura. O que eu quero dizer com isso? Que, meus amigos, Deus sabe o momento da broca entrar na tua vida, com anestesia ou sem. Porque Ele acha necessário, porque Ele vai falar, vai ser muito pior se eu não intervir. Essa situação de Abraão com Isaac foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi como se fosse um dentista que vinha com a broca para arrancar aquilo que estava prejudicando ele. Então Deus se dirige a Abraão e fala assim, sacrifica teu filho Isaac. O incrédulo vai olhar para isso e vai falar, que Deus é esse, meu amigo? Como que Deus faz um negócio desse? Que Deus ruim? Como que Deus quer sacrificar o filho do homem? Foi um milagre que o próprio Deus deu e agora ele quer matar o menino, não sei o que. Coisa de incrédulo. Mas entende uma coisa, Deus sabe de todas as coisas. Se Deus pediu para sacrificar Isaac, Deus sabia que o melhor a ser feito era sacrificar Isaac. Igual um dentista. Você tá com a carizinha lá e o dentista vai falar assim, vou ter que abrir teu dente. Você vai falar o quê? Não mexe não, o dentista fala assim, eu sei o que é melhor para você, você não tem conhecimento das coisas. É melhor que eu abro esse dente e te curo. Da mesma forma, Deus sabia que era melhor para Abraão que a broca entrasse no Isaac, tipo assim. E aí Abraão se curva em obediência a Deus. E ele fala, tá bom, Senhor. Abraão caminha 3 dias na montanha para sacrificar Isaac. Até a hora que chega, Abraão pega o punhal e vai sacrificar Isaac. Uma questão interessante a respeito disso, que era do conhecimento deles lá da época, que Deus pediu o primogênito como forma de expiação dos pecados da família. Então, Abraão tinha um sentido no sacrifício de Isaac. Mas o que eu quero dizer até então? Que Abraão vai falar assim... Peraí que saiu a página. Eu fico mudando. Abraão vai falar assim quando Isaac pergunta... E o holocausto? Aí Abraão vai falar assim... Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ou seja, Abraão tinha uma esperança de que Deus em algum momento ia agir. Abraão tinha esperança de que Deus ia falar assim, não, Abraão, eu vou poupar Isaac. Mas, eu penso que a hora que ele pegou o punhal e falou assim, já era, Deus não vai fazer nada.
Porque se até agora ele não fez, agora eu vou matar meu menino. Quando Abraão decide, tô indo. Deus, tô indo matar. É agora. O anjo aparece e fala, opa, peraí. Não vai matar. Se cumpre a esperança de Abraão quando o anjo aparece e fala assim, não, tu não vai matar Isaac. E é poupado o filho, aparece um cordeiro e ele sacrifica no lugar de Isaac. E a esperança de Abraão se cumpriu nas mãos do Senhor, pelo Senhor. Ou seja, quando Abraão resolve, isso aqui que eu vou usar. Quando Abraão resolve matar Isaac, é justamente na hora que Abraão quebra o ídolo. Quando ele prefere abrir mão de Isaac, quando ele prefere sacrificar Isaac diante de Deus, é justamente no momento que Deus volta para o lugar dele. E agora, nesse momento, quando Abraão está com a faca para sacrificar Isaac, é a hora que Abraão coloca Deus no lugar que é dele. Agora, Senhor, eu te amo acima de todas as coisas e por isso eu vou te obedecer a ponto de sacrificar o meu filho Isaac. Aí sabe o que Deus fala? Pois bem, Abraão, já que estou no lugar que eu deveria estar, já que tu me amas mais que teu próprio filho Isaac, já que quebrou o teu falso Deus, já que quebrou o teu ídolo, pois bem, é poupado o menino porque eu estou no lugar que eu devo ocupar na tua vida. Então Abraão é curado da idolatria justamente no momento que ele decide que ele realmente vai matar Isaac. O ídolo se quebra. E ele não é mais escravizado pelo próprio filho. Ele não é mais escravizado pelo ídolo. Porque por mais que seja bonito, o meu filho, um milagre, entende que Abraão ia ser escravo do próprio filho. Porque se o filho é um ídolo, como eu falei, ele ia ser escravizado. Ele escravizaria Isaac. Ele escravizaria Abraão. Ou seja, Deus liberta Abraão da escravidão do seu próprio filho, do seu falso Deus, do seu ídolo. Então Abraão, quando resolve quebrar Isaac, quando ele resolve sacrificar Isaac, o ídolo é quebrado. Deus volta para o lugar que é dele e Abraão é curado da idolatria. Agora, Abraão, tu está livre, tu está propenso a cumprir o chamado que eu tenho para a tua vida. E Abraão cumpre o chamado que ele tem para a vida dele. Ou seja, a questão que acontece aqui é a cura da escravidão, a libertação e a prontidão para responder um chamado de Deus. Abraão agora está pronto para responder o chamado de Deus na vida dele. E aí o que acontece? Que é a parte mais importante, que talvez eu vou entrar na questão da esperança agora, que Abraão tinha esperança de que Deus faria, de que Deus agiria. Mas nem sempre a gente ter esperança em Deus vai acontecer aquilo que a gente espera. A esperança é algo que até então você espera algo que não existe. Ou seja, o que existia ali? O sacrifício de Isaac. Deus falou, sacrifique Isaac. Deus poupar Isaac não existia ainda. Para Abraão, era a esperança dele. Eu espero que Deus poupe Isaac. Eu espero que Deus me poupe de sacrificar Isaac, de matar Isaac. A esperança era essa. Aí se cumpre a esperança dele, Deus liberta Abraão da escravidão e poupa Isaac do sacrifício. Mas nem sempre a nossa esperança em Deus quer dizer que vai se cumprir aquilo que a gente espera. Aquilo que a gente espera não existe. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus também falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Está explícito que Jesus, de alguma forma, esperava ser poupado. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus esperava em Deus a libertação do sacrifício. Aí que você pode pensar, então não adiantou nada Jesus esperar em Deus? Adiantou porque Deus queria Jesus esperando. Então se Deus te quer esperando alguma coisa, é porque você tem que estar esperando, ainda que isso não se cumpra. Então vamos supor, teu sonho de vida é ter uma família. Teu sonho de vida, teu milagre é ter uma família. E você espera isso em Deus até o dia que você morre. E você está perto de morrer e você fala assim, Deus nunca cumpriu. Deus vai falar assim, mas é que eu queria te esperando. Eu te queria esperando isso.
porque eu te mantive na minha presença, porque todo dia você esperava de mim e não cessou de me adorar, não cessou de orar para mim, não cessou de ir à igreja, não cessou da minha presença. Eu te queria esperando, eu te queria na esperança de algo, mesmo que esse algo não aconteça. Então, às vezes, a gente tem que ter um conhecimento a respeito de Deus, de que a gente, às vezes, é condicionado a esperar por coisas que nunca vão acontecer, porque Deus está esperando. É simples a gente pensar, eu queria tal coisa e Deus não me deu. Cara, Jesus queria que Deus o poupasse do sacrifício e Deus não poupou. A chibata cortou, Jesus foi crucificado, foi coroado de espinho, foi despido, cuspido e humilhado. Ele esperava que Deus fosse agir e o livrasse do sacrifício, mas ainda assim, Deus, a vontade do Senhor prevaleceu e Jesus foi sacrificado. Mas lá na cruz, Jesus mostra que ainda que a esperança dele não fosse cumprida, ainda assim, ele não se destoou de Deus. Ele não rompeu a sua comunhão com o Pai. Jesus era Deus e permaneceu Deus, e ainda assim, que foi tentado das mais diversas formas que podia ser tentado, ele não perde a divindade dele, ele permanece. Então, ainda que ele esperasse a intervenção de Deus Pai diante do sacrifício dele, Cristo se mantém firme nessa. Então, se mantenha na esperança e quebre os teus falsos ídolos, porque um ídolo falso vai te escravizar e você vai tirar Deus do lugar que era dele. Amigos, era isso. Quanto tempo? Nem sei quanto tempo. Deixa eu ver quanto tempo que eu falei. 46 minutos. A mensagem era essa. Eu vou orar aqui no final por vocês. Quem quiser comentar alguma coisa aí antes da oração. Seguinte, antes da oração, vocês têm que me ajudar na incumbência. O Instagram mudou o esquema aí. A live não fica, acho que a live não fica salva igual antigamente. Dela ficar do lado dos stories para você assistir e mandar para os amigos. Ou seja, a opção que eles me dão agora é salvar a live. Como eu tenho um canal no YouTube, eu salvo a live e vou postar a live lá. Ou seja, anota o nome do canal meu, tá escrito aqui, ó. Gabriel. O nome do meu canal tá aí. Então onde que a live vai ficar? Vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Então você aproveita e se inscreve no canal. Aproveita que vocês gostaram da live e me ajuda nessa incumbência do canal. Ou seja, vocês vão lá, vê a live, comenta a live, compartilha a live, que aí vai ficar lá o resto da vida essa live. Amanhã eu tô pensando de dar uma modelada nela aqui, fazer essa live de novo, porque vai vir outro público. Mas meu convite final é: se inscreve no meu canal do YouTube para me ajudar. Um Gabriel Comum. Vê a live lá, vou postar, provavelmente hoje eu posto já, vai estar a live lá. Compartilha com seus amigos, tem meus outros vídeos lá, vê os outros vídeos e comenta, por favor, deixe seu comentário nos vídeos que tem lá. Tem um vídeo lá, os dicas para os pais, tem dica de filme pro fim de semana, tem dica de livro, tem todo trem aleatório. É tipo um canal aleatório que o que eu cismar de postar eu posto. Um Gabriel Comum, a live vai ficar salva lá, daqui a pouco eu posto ela, vou salvar a live e postar lá. No canal do YouTube tá escrito aí, um Gabriel Comum. Assiste, tá salva lá para todo sempre. Beleza? E era isso. Então, vou orar aqui por cada um de vocês que permaneceu até o fim. Eu agora vou tentar voltar com as lives aí. Beleza? Vou me esforçar, amigos. Vou me esforçar pra ter live aí direto, igual tinha das outras vezes. Beleza? Um Gabriel Comum, se inscreve. Pai, eu quero te entregar a cada pessoa que tá aqui nessa live, a família dela, as pessoas que as rodeiam. E eu te peço que o Senhor possa vir com tua presença, com teu amor
e infundar no coração de cada pessoa o teu Espírito Santo para que se restabeleça, Senhor, a comunhão do teu coração com o coração dessa pessoa, para que essa pessoa possa te ter acima de todas as coisas, te amar acima de todas as coisas, que você ocupe na vida dessa pessoa o lugar que é seu, Senhor. O teu lugar é ser amado acima de todas as coisas. E se o teu lugar não é ocupado pelo Senhor, é ocupado por qualquer outra besteira. E isso se torna um ídolo que vai nos escravizar. Então eu quero te entregar a cada pessoa aqui que foi movida a estar nessa live pela tua presença, pelo teu amor. O Senhor queria se achegar a cada uma dessas pessoas. Então eu te peço que pela tua misericórdia e bondade, tu possa vir sobre o coração delas e quebrar todos os ídolos que têm escravizado essas pessoas. Que o Senhor possa quebrar da mente delas aquilo que escraviza ela, se eu possa tirar dela todas as visões falsas a respeito de idolatria, para que elas possam se reconhecer, Senhor, reconhecer os pontos da vida dela que ela te tira do lugar que é teu, que ela adora qualquer outra coisa que não é o Senhor, que ela tem um ídolo que não é o Senhor, que ela se diverge da tua vontade, que ela quebra a tua vontade, a comunhão contigo, o teu amor diante dela. Então, Pai, eu te peço que envieis teu Espírito Santo sobre cada coração aqui e por meio do teu Espírito Santo essa pessoa possa ser liberta da escravidão do ídolo que ela tem. Em nome de Jesus, amém. Gente, é isso. Fim de live, orados e Espírito Santados. Vocês gostaram? Um Gabriel Comum, meu canal no YouTube. Só vocês podem me ajudar nessa incumbência. Então a melhor forma de me ajudar aí é assistir todos os vídeos que estão lá, porque eu preciso ganhar umas horas de assistida lá. Compartilha a live, assiste a live de novo, anota aquilo que eu falei. Às vezes eu falo muito depressa, porque meu raciocínio é rápido. Beleza? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, o Senhor ilumine e guarde a vida de cada um. Voltarei, talvez amanhã. Oswaldo, manda pra mim, velho, essa palavra aí, porque dependendo eu volto aí amanhã. Beleza, amigos? Foi ótimo estar com vocês. Deus abençoe e tchau!